Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam esse áudio e o compartilhem. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 9. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, do princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Meus irmãos, a palavra fala de uma grande fome que vem sobre a terra de Israel, e quando Davi, juntamente com os seus homens, eles buscam entender de onde viria essa fome, eles consultam ao Senhor, e o Senhor dá uma resposta que para eles foi de certa forma até surpreendente. O rei Saul, que antecedera a Davi, ele tinha promovido o extermínio dos gibeonitas, ele tinha matado vários gibeonitas, e aquilo acabou sendo a quebra de um voto que tinha sido estabelecido. Para que a gente entenda um pouco esse voto, temos que voltar lá atrás, na tomada da terra prometida, quando Josué toma posse da terra, e havia uma ordem do Senhor para que ele não fizesse aliança com os moradores daquela terra. Josué faz uma aliança sem saber com quem estava se aliançando, e ele faz uma aliança com os gibeonitas. Depois ele vem a saber que aqueles gibeonitas faziam parte dos cananeus que ali já estavam. Mas aquele voto não podia ser desfeito. Esses homens, eles cumprem um propósito diante do Senhor, e isso é passado de geração em geração. E eles não poderiam ser exterminados ou retirados daquela porção que lhes foi conferida. Até que vem o rei Saul, depois de muitos anos, depois de séculos, e ele promove um verdadeiro extermínio. E devido à quebra desse voto feito na época de Josué, a palavra fala que vem uma grande fome sobre a terra, no capítulo 21, essa fome descrita, e a solução para essa fome era que o sangue dos filhos de Saul, dos descendentes do rei Saul, fosse derramado. Os gibeonitas, eles teriam que se vingar do que Saul fizera, matando os descendentes de Saul. Dentro desse cenário, eles enforcam 7 homens da família de Saul. Dentre esses 7 homens da família de Saul, 2 eram filhos dessa mulher, Rispa, filha de Aiá. Rispa, ela perde nesse contexto seus 2 filhos. E numa atitude de uma mãe que viu ali a morte entrando dentro do seu lar, dentro da sua casa, de uma mulher que veio se perder naquilo que ela mais amava, Rispa, ela pega um pano de cilício, ela estende sobre uma penha, ela faz como se fosse um abrigo, uma cabana, para que a água da chuva não caísse do céu sobre eles, sobre o corpo de seus 2 filhos. Ela não deixa com que as aves do céu se aproximem e nem permite com que os animais do campo cheguem perto dos jovens. Certamente a vida daquela mulher foi marcada por aquele acontecimento. Perderam seus 2 filhos de uma maneira tão trágica, sendo enforcados. Pagaram por um erro que foi cometido pelo avô deles, Saul. Ou seja, o erro dos outros acabou impactando na vida deles e na vida daquela mulher. E às vezes isso acontece, isso se repete, a mesma história, né? A vontade de Deus é quebrada, assim como a morte entrou dentro da casa de Rispa, daquela mulher. Às vezes a morte entra dentro da casa de muitos homens, de muitas mulheres. Vem de surpresa. Isso parece, em algum momento da nossa vida, que vai acontecer na casa de todo mundo, vai acontecer com todo mundo, ou menos na nossa. A gente se acha intocável. Talvez fosse esse o sentimento de Rispa, porque ela era filha de Aia. Aia em hebraico significa intocável. Ou seja, Rispa cresceu do palácio, ela cresceu ali no meio da nobreza de Israel, comendo do melhor, bebendo do melhor, vivendo uma vida de luxo, certamente. De repente ela se viu numa situação onde essa vida acaba, porque o seu pai, Saul, ele morrera, porque o seu reinado termina. Aquela vida que ela tinha é desfeita, aquele castelo de sonhos que ela vivia é destruído, e ela não é mais intocável, como sugeria o nome da sua mãe, Aia, intocável. O mal, a tristeza, a angústia, o desespero toca na vida de Rispa. Mas a atitude daquela mulher foi de velar, de se manter firme para guardar e preservar o corpo de seus filhos. Pode parecer algo não tão fácil de compreender, porque eles já tinham morrido, mas o amor de uma mãe, mesmo vendo que a morte ali já tinha triunfado, ela não abandonou os seus. Ela não abandonou aqueles que estavam ali prostrados. Ela não permitiu com que as aves do céu
e nem com que os animais do campo acabassem com aquilo que era a última recordação que ela teria dos seus filhos, com a memória deles, com que o corpo deles fosse profanado. Então ela velou, então ela esteve ali ao lado daqueles 2 jovens, até que eles fossem recolhidos. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você veja a sua vida muito parecida com a de Rispa. Como eu falei, às vezes pensamos que somos intocáveis, que nada acontece conosco. E quando acontece, nos vemos numa situação onde o luto ele se instala, onde a morte entra, onde as adversidades elas são as mais extremas possíveis. Aquela mulher ela manteve a sua posição ali do lado. Ela sabia que ela não poderia mais mudar o que tinha acontecido, mas aquilo servia de consolo, o fato de ela estar próxima aos seus 2 filhos e não permitir com que nenhum animal destruísse o que lhe tinha restado. O adversário, que aqui é tipificado pelas aves do céu e os animais do campo, ele é como uma ave de rapina ou como um animal do campo. Ele tira proveito daquilo que já está morto. Mas aquela mulher não permitiu com que aquelas animais viessem até aquele lugar. Que essa seja a nossa posição. Ainda que a morte esteja instalada, ainda que a morte esteja ali presente, ainda que a morte esteja presente na sua vida, na vida de um familiar seu, que hoje se distanciou de Deus, que está caminhando para uma vida eterna sem Deus, não permita, através das suas orações, da sua vigilância como sentinela, não permita com que as aves do céu, os animais do campo, venham a destruir o que ainda há. No versículo 11 a palavra diz que foi dito a Davi o que fizera Rispa, e Davi foi lá e recolheu aqueles 2 jovens mortos. Irmãos, aqui Davi é tipo de Jesus. As informações acerca das nossas orações, acerca daquilo que pedimos a Deus, elas chegam ao trono da graça, ao trono do nosso Rei. E assim como Davi deu ordem para que aqueles jovens fossem retirados do relento e para que houvesse dignidade no fim da história deles, Deus dará a ordem a teu favor. Deus tem tomado ciência, como Davi tomou ciência do que fizera Rispa, filha de Aia. Deus tem tomado ciência, através dos seus anjos que levam informações até a eternidade, das tuas atitudes, das suas orações, da sua súplica, da sua posição de sentinela, daquilo que você tem colocado diante dele, daquilo que você tem feito. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.